Namastê a todos, desejo a todos muita luz, muita paz. O assunto é sobre a arte dos benzimentos. Eu lembro quando eu era criança, existia uma senhora que morava próximo à minha casa. Todas as vezes que eu me machucava, que eu ficava doente, que eu torcia o pé, minha mãe levava na Dona Maria Benzedeira, porque a fama dessa senhora em benzer e curar era algo surpreendente. Essa mulher me benzeu muitas vezes e sempre com resultados excelentes. Eu lembro que eu tive uma torção do pé, era uma dor assim insuportável. Naquela época levar em médico, levar em pronto-socorro era uma coisa complicadíssima. Minha mãe me levou na benzedeira, benzeu, no dia seguinte eu estava correndo para a rua, não tinha mais nada. Era uma coisa assim surpreendente. E eu desde criança fiquei muito envolvido com as chamadas benzedeiras, os benzedores. Tinha um outro senhor chamado Seu Jorge, aqui perto de casa também, que fazia os benzimentos. Então como é que realmente os benzimentos funcionam? O que está por trás desta grande arte dos benzimentos? Quando você vai a uma benzedeira, você tem um problema, você tem um distúrbio, você tem uma doença. No caso de crianças, a gente leva muitas crianças para as benzedeiras, quando a criança fica de bucho virado, mas na verdade ela pega uma carga energética muito ruim, ela absorve aquela carga e fica impregnada no campo áurico dela. E aquela criança fica irritada, não dorme direito, né? E isso tem a ver até com encosto, com energias perturbadoras próximas que a criança absorve. E é claro, quando você adentra um ambiente de um benzedor, que é um ambiente focado neste processo da cura, ou criar um ambiente de espiritualidade, o que o benzedor faz? O benzedor, ele pega um crucifixo, ele pega um patuá, qualquer coisa na mão, um galinho de arruda, e vai estabelecer um ritual, geralmente com uma oração, com uns dizeres. Então, quando a pessoa pega aquele patuá e faz aquela oração, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma invocação de forças da luz. Na verdade é isso, é muito simples. A maneira simples e humilde, a maneira da cultura dela e a maneira da religião dela. Da mesma forma que um xamã, um índio, faz os seus rituais espirituais de cura, que invoca o plano espiritual para intervir num processo de cura, o benzimento é idêntico. Só que a ritualística é que é diferente. E é engraçado que quase todos os benzedores que eu conhecia, eles têm o jeito deles benzer. Cada um tem o seu jeito, não são todos iguais, não é um repeteco um do outro. Cada um tem um jeitinho, cada um tem uma técnica, um pega um copo d'água, outro pega um copo de óleo, outro pega um galinho de arruda, outro usa um crucifixo. Cada um tem o seu jeitinho de fazer a sua invocação que ele aprendeu, que vem de tradições familiares, que vem das tradições mais antigas. E é bom lembrar que acontece o seguinte, né? Muitas partes do benzimento vem do que a gente chama do catolicismo, de uma arte católica. O padre benze, você chama o padre para benzer sua casa, o padre benzia a sua casa. No entanto, com o nosso sincretismo religioso das culturas afro chegando ao Brasil, criou-se uma simbiose profunda entre o cristianismo e as culturas afro. Então você vai notar que muitos dos costumes que os africanos traziam, que os africanos também benziam, tinham seus rituais xamãs, a própria cultura indígena em nosso país, elas simplesmente interseccionaram-se e criaram métodos, hábitos muito interessante, porque as pessoas iam lá benzer com um preto velho, com alguém da Umbanda, com alguém do Candomblé, com uma católica, assim por diante. Então, esse ato de benzer, ele não se tornou exclusivo da Igreja Católica. Então é importante que cada grupo cultural, cada grupo religioso desenvolveu o seu jeito de invocar as forças espirituais para intervir num processo de cura, ou num processo de limpeza de um ambiente, que é quando você vai benzer uma casa, benzer um automóvel. Nós também benzemos animais. Eu adoro benzer animais e faz uma diferença incrível. Por exemplo, se você tem um animal na sua casa, né, que ele está muito irritado, está nervoso, então ele está precisando de um benzimento. Se você benzer o cachorro, você vai ver que ele se torna outro animal, muito mais dócil, mais amoroso, mais tranquilo, não fica aquele cachorro bravo, querendo morder todo mundo, arisco. Benze o seu animal de tempos em tempos e você vai ver como ele muda o comportamento. Porque assim como nós, seres humanos, captamos vibrações negativas, vibrações ruins no dia a dia, ficamos mal-humorados, ficamos estressados, nervosos, os animais também são assim, eles são seres vivos,
sencientes como nós. Então, a partir do momento que ele pega uma energia ruim, que ele pega uma vibração ruim, ele passa a se comportar de uma maneira anômala ao seu natural. Então é importante que nós conhecemos o processo do benzimento, como ele funciona, como ele pode transformar e ajudar as pessoas no dia a dia. Então, e é muito comum, é muito importante fazer benzimento de casas sempre. Por quê? A nossa casa, o nosso ambiente, às vezes você aluga um apartamento, aluga uma casa e vai entrar nesta casa, você não sabe quem morou ali, que tipo de conflito ali se evidenciou. Então é importante você, antes de entrar nesse ambiente, um ambiente de trabalho, por exemplo, uma firma que vai abrir num prédio, é importante que você faça essa arte do benzimento, faça uma limpeza espiritual e uma limpeza energética que fica impregnado nas paredes, a gente chama até de uma limpeza radiônica. Tudo isso é possível utilizar-se de muitas técnicas para você deixar o ambiente harmonioso, para que você possa ali entrar e ser feliz e viver bem naquele ambiente. Então é importante que nós façamos esse processo da limpeza espiritual dos ambientes. E com técnicas de benzimento, você pode fazer isso com muita facilidade. Agora, uma coisa interessante. Cadê os benzedores? Se você for procurar, você vai ter dificuldade em achar. Por quê? Porque essa arte ela foi se extinguindo. Os tempos modernos foram chegando, a modernidade veio vindo e essas coisas foram ficando cada vez mais isoladas no interior, em pequenas cidades, onde as tradições passavam de mãe para filha, de pai para filho. Então essa arte acabou quase que extinta. Então o que eu fiz no meu lado espiritual? Eu resolvi então, há um tempo atrás, há alguns anos já, fazer uma pesquisa profunda sobre a arte do benzimento. E consultei, é claro, os meus guias espirituais, o plano espiritual, para me dar uma orientação a respeito disso. Depois de feito tudo isso, eu resolvi começar a praticar o benzimento. Comecei a benzer também, comecei a fazer isso, usar a técnica, usar um ritual para benzer animais, benzer gente, né? Dar passes, aquela coisa de um jeito diferente do que acontece nos centros espíritas. E a coisa foi muito bem, muito legal mesmo, os resultados eram imediatos. Então veja bem, por que os benzimentos funcionam? Porque na verdade, os benzimentos não é a capacidade às vezes do benzedor em si, mas é a capacidade de criar uma egrégora espiritual ao seu redor, de perceber que tipo de índole esse benzedor tem, que tipo de espírito este homem tem, que tipo de ideologia você coloca em sua vida. Você é um ser que criou aquilo para o seu ego ou você criou aquilo realmente porque o seu desejo é auxiliar, fazer com que as pessoas possam se transformar, possam crescer e possam viver na luz e em paz? Então, se a sua intenção interior é bastante elevada e você realizar esse trabalho com dedicação, com amor, pouco a pouco o potencial espiritual ao seu redor vai aumentando. Ele vai elevando-se. E à medida que esse potencial espiritual ao seu redor vai se elevando, vai mudando, as pessoas que chegarão até você para ser benzidas, para ser tratadas, vão receber cada vez mais um potencial elevado das forças da luz neste processo da cura. Então, na verdade, o papel do benzedor, ou do que a gente chama do curador até, é criar um foco de luz, é criar um centro espiritual de luz naquele lugar onde comumente ele costuma trabalhar, costuma benzer, ou mesmo se ele tiver que sair daquele lugarzinho dele e ir para outros lugares e benzer uma casa, mesmo, ele leva consigo a egrégora espiritual que está acostumada a acompanhá-lo. E neste processo, o benzedor ele é um canalizador de forças. Ele é um potencializador de uma egrégora superior de luz que estará ali para auxiliar neste processo do benzimento. Então, nós temos que entender que todo trabalho espiritual, toda prática espiritual, ela é uma relação conjunta entre nós humanos e os seres da luz e os seres do plano espiritual que estarão junto a nós trabalhando para o nosso progresso espiritual. Benzer é isso. Benzer realmente é um ato de bondade, é um ato de amor, é um ato de carinho para com alguém que está sofrendo, para com alguém que está necessitando de um auxílio espiritual, até de um auxílio físico, de um auxílio saúde. Os mestres da luz, quando
veem as pessoas nesse estado e veem que elas procuram ajuda, que elas procuram um caminho espiritual para se curar, que se não for uma coisa kármica, se não for uma coisa que ela própria plantou de alguma maneira e ela está colhendo, se for algo que possa ser transformado, que possa ser mexido, com certeza o plano espiritual vai mudar e o plano espiritual vai proporcionar a cura e a transformação no campo áurico desse indivíduo. Então, é preciso que nós tenhamos fé, é preciso que nós tenhamos consciência do que realmente acontece quando nós invocamos forças espirituais, quando fazemos uma simples oração para uma pessoa que está necessitada, quando nós invocamos essas forças da luz para que possamos então receber as graças divinas das forças e das tecnologias avançadas. Porque é muito interessante, você vê muitos religiosos, né? Como eles não têm conhecimento de como funcionam realmente as coisas, eles invocam as forças, colocam a mão na sua cabeça e invocam as forças do Senhor, as forças de Deus, não é verdade? Mas, na verdade, o que desce ao lado ali para realizar os trabalhos são os espíritos carregando uma alta tecnologia, um autoconhecimento sofisticado da natureza estrutural e energética do corpo do ser humano. E ali, então, eles intervêm procurando auxiliar, procurando tirar os problemas, os defeitos, os desequilíbrios áuricos, os desequilíbrios energéticos, os desequilíbrios e as disfunções biológicas e orgânicas que nós vivenciamos. E com o conhecimento e tecnologias superiores, eles fazem esse tipo de operação de uma forma bastante eficiente, bastante eficaz e de uma forma rápida. E mesmo depois que você passou por aquele momento do benzimento, se houver a necessidade de um acompanhamento espiritual, os espíritos estarão na sua casa por mais vezes, dando sequência àquele tratamento até que o indivíduo possa se recuperar totalmente. Então não é só aquele momentinho que você vai no benzedor, não, que você passa por aqueles minutos ali, numa intervenção, numa invocação de forças. Os espíritos são pessoas muito compreendedores de suas missões e dos seus deveres. E quando eles encontram alguém com uma necessidade maior, de um acompanhamento maior por vários dias e até por semanas, para que ele se restabeleça com harmonia e profundidade, esses espíritos irão nas suas casas, irão acompanhar todo o processo de desenvolvimento da cura e da transformação, ok? Então basta que você tenha uma profunda fé, basta que você tenha consciência de que a nossa jornada aqui na Terra é uma jornada acompanhada pelos grandes mestres da luz, acompanhada por nossos mestres espirituais, por aqueles que são responsáveis por nossa vida aqui na Terra. Portanto, nenhuma cultura, nenhum povo, por mais humilde e simples que seja na sua visão religiosa, está amparado pelas forças da luz e pelos planos superiores. Ok?